Oi, gente, bom dia, gente. Tô aqui tomando meu cafezinho, tá? Hoje um vinho mexido com a broinha. O cafezinho aqui, gente. Faço um pouco de café que é só pra mim. Meu marido já foi trabalhar, mas assim, eu resolvi vir aqui, gente, hoje de manhã, porque quando a gente tá fazendo alguma coisa, né? Aí a gente vai pensando nos fatos que aconteceu no dia anterior. E assim, gente, eu fiquei passada. Assim, eu fico passada com a mente, né, de certas pessoas, ainda mais o brasileiro, gente, desculpa, mas ontem eu tava conversando com uma amiga minha e a amiga minha disse pra mim assim: Ô Cláudia, eu acho tão estranho as pessoas comprarem casa para elas. Por que que as pessoas... É melhor alugar do que comprar, né? Do que ter sua casa própria. Porque a gente paga tanto imposto, né? A gente paga imposto. Todo lugar paga imposto. Eu já morei lá fora, também paga-se muito imposto. E o imposto que a gente paga na nossa casa é IPTU, que tem muito tempo que a gente paga esse imposto de IPTU. Aí eu falei assim, ah, não, mas a gente paga. Aí meu colega mudou comprou um apartamento, não sei em que lugar aí, e ele teve que, agora vai ter que pagar Tupic para a filha dele, vai ter que pagar, a esposa trabalha, não sei, num local diferente, ele também, vai gastar mais gasolina, vai gastar mais tudo isso. E pessoal, mas quando ele foi olhar um apartamento ou uma casa para ele comprar, ele já sabia que ia ter esse transtorno todo, né? Que ia que ia morar longe do trabalho dele, do trabalho da esposa, da escola da filha. Ele tinha que olhar tudo isso. Agora, falar que comprar casa hoje pra gente morar, ter a nossa casa própria é estranho, é ruim, não vale a pena, aí a conversa já é outra. Aí não, né? Eu não vou concordar com a asneira dessa. E ela, ah, não, e batendo o pé, que é melhor, e colocando umas ideias lá que eu falei assim, não, poxa vida, puta que lá merda. É isso que eu tenho que ouvir? Mas eu, assim, analisando bem aqui, eu pensei assim, e você está falando comigo porque eu tenho a minha casa própria e tem casas de aluguéis. O meu investimento, tudo foi em imóveis. E assim, gente, numa boa, eu indico para todo mundo investir. Se tem possibilidade de investir em imóveis, invista em imóveis, tá? Para mim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi investir. Hoje eu tenho meus aluguéis, pouco, mas tem. Eu já é uma aposentadoria. Aí eu penso, analisando bem, eu falei assim, ela tá falando isso é porque ela sabe que eu tenho, que eu moro na minha casa própria, e ela não mora na casa própria. Hum. Então é isso que ela, por isso que ela tá falando isso comigo. Mas assim, depois eu pensei bem, mas por que isso, né? Por que ficar jogando essas asneiras assim pro ar? Porque assim, eu sempre, dentro da minha casa, eu ensino a minha filha, que eu só tenho uma filha, ensino ela a empreender, a ser uma boa empreendedora. Falo com ela para escolher uma profissão que no futuro, né, tenha um leque de expansão de demanda. Falo tudo isso com ela, sabe? Falo, já, escolhe um curso que você vai, que depois você não vai ficar desempregada, vai ter, né, vai ter muita demanda. Então, assim, você não ficar quebrando a cabeça e falar, ah, eu escolhi um curso ruim, ah, esse curso não é lá dos melhores. Até porque eu também penso assim, escolha o que você gosta de fazer, para você fazer bem feito. Né? Trabalhar numa empresa e fazer um serviço bem feito, porque não adianta nada também você escolher uma profissão dos seus sonhos e não saber executar aquela profissão né, como manda o figurino. Aí também não compensa, né, gente? Mas enfim, mas vamos voltar no assunto da casa. Aí eu peguei e falei para ela, não, uai, mas se esse senhor alugou uma casa longe do trabalho dele, longe da escola do filho dele, ele não fez um planejamento bom para ele, uai. Porque ele deveria ter escolhido um lugar mais próximo do trabalho, ou então agora vai ter que mudar a estratégia de tudo, vai ter que arrumar um trabalho onde, se a que gasta muito gasolina, ele e a esposa dele, vai ter que arranjar um trabalho próximo de onde ele comprou o apartamento, e vai ficar tudo normal, vai ficar tudo ótimo, porque assim, falar que ele arrependeu de ter comprado uma casa, porque não fez uma planilha boa, não pensou lá na frente, não fez cálculos, não fez nada. Eu estava falando com a menina, né? Nem vou falar o nome dela aqui, não. Mas pronto. Agora, falar para mim que investir em imóveis, que ter sua casa própria, é uma furada aí, não, minha gente. Aí, pelo amor de Deus, sabe? Aí eu falei assim, nossa senhora,
Eu vou ter que falar para meus amigos aqui. Quem tem esse pensamento, gente, não tem. Eu já morei 10 anos de aluguel. E fiz reforma nessas casas que eu morava. Na última casa, até hoje eu tenho arrependimento disso. A senhora não descontou no meu aluguel, eu troquei o chão da casa toda, porque o chão da casa, eu chegava do trabalho e eu ia limpar aquela casa, gente, era um horror o chão. Era um taco, era de taco tipo madeira. Então, assim, aquele trem russo, aí tinha muita cera em cima daquele taco, nossa, gente, era uma confusão danada. Aí eu peguei, paguei um pedreiro, fui lá, comprei a melhor cerâmica e coloquei na casa. Aí depois, sabe o que a senhora falou pra mim? Ô, dona Cláudia, eu queria o meu apartamento porque eu vou vender ele. Você entendeu? Depois da obra tudo feita, porque todas as casas que eu morei, as casas ficavam impecáveis, gente, tudo impecáveis. Eu pedia meu marido para pintar, pedia para mudar a cor. Eu sempre gostei de clarinho, cor clara, branquinho, sabe? Então, sempre fiz reforma nas casas que eu morava. Não vou dizer que eu arrependi, não. Dessa última casa eu arrependi porque eu gastei muito. Mas das outras casas eu não me arrependi, não, porque também é bom, gente. Já que a gente está morando, eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida, né? Onde quer que você esteja morando. E tem que preservar também, né? Os móveis das pessoas. Mas assim, eu gastei muito nessa última casa. Então, assim, eu falo mesmo para as pessoas, se você tem a oportunidade de ter a sua casa própria, tenha a sua casa própria. Paga um aluguel, paga um aluguel daquilo que vai ser seu, gente, no futuro. Porque a melhor coisa que eu falo, que eu tenho hoje, que eu agradeço a Deus todos os dias, é de ter a minha casa própria. Porque, assim, morar de aluguel é complicado. Porque, assim, já aconteceu de eu ter que mudar no final do ano, aí eu queria enfeitar minha casa de Natal, colocar pisca-pisca, colocar as coisas, aí não tive motivação nenhuma, porque breve eu ia mudar daquela casa, assim, entendeu? Então, se você tiver a oportunidade, tenha a vossa casa própria, tá bem? Nada de ter essa mente de pobre, essa mente destruidora, porque isso é uma mente destruidora. Falar que não é bom ter uma coisa própria, gente, onde que... Não, eu fiquei assim, sabe, chocada, até que nem é uma pessoa burra. Eu falei assim, eu nem acreditei naquilo que ela estava falando. Não, muito pelo contrário, a melhor coisa é ter a sua casa própria, tá, gente? Então, assim, aí eu tava pensando, eu falei assim, gente, eu vou ter que ligar a câmera aqui e falar para as poucas pessoas que eu tenho aqui, que não tem essa mentalidade, gente, pensar que, eu também já vi gente falando isso, já vi empreendedor falando isso, que é melhor pagar um aluguel de uma casa e juntar o dinheiro para investir do que ter a sua própria casa. Não, gente. A melhor coisa é ter sua casa própria. Eu falo por experiência própria, porque uma pessoa que já morou há 10 anos de aluguel, tá? Então, assim, e se você tiver como investir, invista também em imóveis, porque, assim, salvou minha vida. Hoje eu falo para vocês que esse ano mesmo, eu tive que fazer alguns projetos, passei muito aperto. Se não fossem meus aluguéis, sério, gente, eu ia entrar numa malha fina, gente. Vocês não fazem ideia. Mas os meus aluguéis me socorreram, sabe? Então, assim, se vocês puderem investir em imóveis, invista em imóveis. É a melhor coisa que eu fiz pra mim na vida, tá bem? Então tá, gente, um bom dia, beijinho. Passei aqui, vou tomar meu cafezinho agora, tá? Meus ovinhos mexidos, meu cafezinho, uma bolinha de cuscuz que eu fiz. Olha, gente, tá? E alimenta bem, gente, tá bem? Faça exercício físico, tá bem, queridos? Então tá, beijo!